Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 1, Maio de 1858, número 5. Teoria das manifestações físicas. 1. É fácil conceber a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com a nossa alma ou com o espírito em nós encarnado. Compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um de seus atributos, sem o concurso dos órgãos da palavra. Já é, entretanto, mais difícil dar-nos conta dos efeitos materiais que eles podem produzir, tais como os ruídos, o movimento dos corpos sólidos, as aparições e, sobretudo, as aparições tangíveis. Vamos tentar dar a explicação segundo os próprios espíritos e segundo a observação dos fatos. A ideia que fazemos da natureza dos espíritos torna à primeira vista incompreensíveis esses fenômenos. Disse que o espírito é a ausência completa da matéria, e pois que ele não pode agir materialmente. Ora, isso é errado. Interrogados sobre se são imateriais, assim responderam os espíritos. Imaterial não é bem o termo, porque o espírito é alguma coisa, do contrário seria o nada. É material, se se quiser, mas de uma matéria de tal modo etérea que para vós é como se não existisse. Assim, o espírito não é uma abstração, como pensam alguns. É um ser, mas cuja natureza íntima escapa aos nossos sentidos grosseiros. Encarnado no corpo, o espírito constitui a alma. Quando deixa com a morte, não sai despojado de todo o envoltório. Dizem-nos todos que conservam a forma que tinham quando vivos. E, realmente, quando nos aparecem, em geral, é sob a forma do que os conhecíamos. Observemo-los atentamente. No instante mesmo em que deixam a vida, acham-se em estado de perturbação. Ao seu redor, tudo é confuso. Vem o próprio corpo inteiro ou mutilado, conforme o gênero de morte. Por outro lado, veem-se e sentem-se vivos. Algo lhe diz que aquele é o seu corpo, mas não compreende como estejam separados. O laço que os unia ainda não está, pois, rompido completamente. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna para eles como uma roupa velha, da qual se despojaram sem pesar, mas continuam a se ver em forma primitiva. Ora, isso não é um sistema, é o resultado de observações feitas com inúmeros sensitivos. Poderemos agora nos reportar ao que nos contaram de certas manifestações produzidas pelo Sr. Home e por outros médios do mesmo gênero. Aparecem mãos que têm todas as propriedades das mãos vivas, que tocamos, que nos seguram e que se desfazem repentinamente. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no caixão. Leva algo consigo. Assim, haveria em nós duas espécies de matéria. Uma grosseira, que constitui envoltório exterior. A outra sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira, daquela abandonada pela alma. A outra destaca-se e segue a alma, que assim continua tendo sempre um invólucro. É a este que denominamos perispírito. Essa matéria sutil, por assim dizer,
extraída de todas as partes do corpo a que estava ligada durante a vida, conserva a forma daquele. Eis porque todos os espíritos são vistos e porque nos aparecem tais quais eram em vida. Mas essa matéria sutil não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim podemos dizer, flexível e expansiva. Eis porque a forma que toma, muito embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Dobra-se à vontade do espírito, que lhe dá, conforme queira, esta ou aquela aparência, enquanto que o envoltório sólido lhe oferece uma resistência intransponível. Desembaraçando-se desse entrave que o comprimia, o perispírito distende-se ou se contrai, transforma-se e, numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Prova a observação. E insistimos sobre o vocábulo observação, porque toda a nossa teoria é consequência dos fatos estudados. Que a matéria sutil que constitui o segundo envoltório do espírito, só pouco a pouco se desprende do corpo, e não instantaneamente. Assim, os laços que unem alma e corpo não se rompem de súbito pela morte. Ora, o estado de perturbação que observamos durante todo o tempo em que se opera o despreendimento. Somente quando este despreendimento é completo, o espírito recobra a inteira liberdade de suas faculdades e a consciência clara de si mesmo. A experiência ainda prova que a duração desse despreendimento varia conforme os indivíduos. Em alguns, opera-se em 3 ou 4 dias, ao passo que noutros não se completa senão ao cabo de vários meses. Assim, a destruição do corpo, a decomposição pútrida, não bastam para que se opere a separação. Eis a razão por que certos espíritos dizem: sinto que os vermes me roem. Em algumas pessoas, a separação começa antes da morte. São as que em vida se elevaram pelo pensamento e pela pureza de seus sentimentos acima das coisas materiais. Nelas, a morte encontra apenas fracos liames entre a alma e o corpo e que se rompem quase instantaneamente. Quanto mais materialmente viveu o homem, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos nos prazeres e nas preocupações da personalidade, tanto mais tenazes são aqueles laços. Parece que a matéria sutil se identifica com a matéria compacta e que entre elas se estabelece uma coesão molecular. Eis porque só se separam lentamente e com dificuldade. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda existe união entre o corpo e o perispírito, este conserva muito melhor a impressão da forma corpórea, da qual, por assim dizer, reflete todas as nuances e mesmo todos os acidentes. Eis porque um supliciado nos dizia alguns dias após a sua execução: se me pudesseis ver, ver-me-eis com a cabeça separada do tronco. Um homem que tinha sido assassinado nos dizia: vede a ferida que me fizeram no coração. Pensava ele que poderíamos vê-lo. Estas considerações conduzir-nos-iam ao exame da interessante questão da sensação dos espíritos e de seus sofrimentos. Falo-emos em outro artigo, a fim de que aqui nos limitemos ao estudo das manifestações físicas.
Imaginemos, pois, o espírito revestido de seu envoltório semimaterial ou perispirítico, tendo a forma ou aparência que possui quando vivo. Alguns se servem dessa expressão para se designarem. Dizem, minha aparência está em tal lugar. Evidentemente, são estes os manés dos artigos. A matéria desse invólucro é suficientemente sutil para escapar à nossa vista em seu estado normal, mas não é completamente invisível. Para começar, vemo-lo pelos olhos da alma, nas visões produzidas durante os sonhos. Mas não é disto que nos queremos ocupar. Nesta matéria eterizada pode haver uma modificação. O próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos do corpo. É o que ocorre nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria lhe permite atravessar os corpos sólidos, razão por que tais aparições não encontram obstáculos e porque tantas vezes se extinguem através das paredes. A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que podemos ver e tocar. Mas essa condensação, e esta é a única palavra que nos podemos servir para dar uma ideia, embora imperfeita, de nosso pensamento, esta condensação, íamos dizendo, ou ainda, essa solidificação da matéria etérea, é apenas temporária ou acidental, porque esse não é o seu estado normal. Eis porque, em um dado momento, as aparições tangíveis nos escapam como uma sombra. Assim, do mesmo modo que um corpo se nos apresenta em estado sólido, líquido ou gasoso, conforme o grau de condensação. Assim, a matéria etérea do perispírito pode parecer-nos em estado sólido, vaporoso, visível ou vaporoso invisível. Veremos a seguir como se opera essa modificação. A mão aparente, tangível, oferece uma resistência, exerce pressão, deixa impressões, opera uma atração sobre os objetos que seguramos. Nela há, pois, uma força. Ora, este fato, que não são hipóteses, pode levar-nos à explicação das manifestações físicas. Notemos antes de mais nada que essa mão obedece a uma inteligência, pois age espontaneamente. Dá sinais inequívocos de uma vontade e obedece a um pensamento. Pertence, pois, a um ser completo, que só nos mostra essa parte de si mesmo, e a prova é que deixa impressões das partes visíveis. Os dentes deixam marcas na pele e produzem dor. Entre as diversas manifestações, uma das mais interessantes é sem dúvida o toque espontâneo de instrumentos de música. Os pianos e acordeons são aparentemente os instrumentos prediletos. Esse fenômeno é explicado muito naturalmente pelo que precede. A mão que tem a força para apanhar um objeto também a pode ter para fazer pressão sobre as teclas e fazê-las soar. Aliás, por diversas vezes, vimos os dedos em ação, e quando a mão não é vista, vêem-se as teclas em movimento e o fole a distender-se e fechar-se. As teclas só podem ser movidas por mão invisível, a qual dá mostras de inteligência, tocando áreas perfeitamente ritmadas e não sons incoerentes.
Desde que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, assim como nós o faríamos, também nos pode dar pancadas, erguer e derrubar uma mesa, tocar uma campainha, puxar uma cortina e até mesmo nos dar uma bofetada invisível. Perguntarão talvez como essa mão, no estado vaporoso e invisível, pode ter a mesma força que no estado tangível. E por que não? Vemos o ar derrubar edifícios, o gás lançar projéteis, a eletricidade transmitir sinais, o fluido do ímã levantar massas. Por que seria menos poderosa a matéria do perispírito? Mas não a queiramos submeter às nossas experiências de laboratório e às nossas fórmulas algébricas, principalmente pelo fato de havermos tomado os gases como termo de comparação. Não lhe vamos atribuir propriedades idênticas, nem computar sua força do mesmo modo porque calculamos a do vapor. Até agora, ela escapa a todos os nossos instrumentos. É uma nova ordem de ideias, fora da competência das ciências exatas. Eis porque estas ciências não nos oferecem aptidão especial para as apreciar. Damos esta teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos espíritos apenas para mostrar a questão sob todos seus aspectos e provar que, sem nos afastarmos muito das ideias recebidas, é possível dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria inerte. Há, porém, uma outra, de alto alcance filosófico, dada pelos próprios espíritos, e que lança sobre este problema uma luz inteiramente nova. Será melhor compreendida depois que a tiverem lido. Aliás, é útil conhecer todos os sistemas, a fim de poder compará-los. Resta agora explicar como se opera esta modificação da substância etérea do perispírito, por que processo o espírito opera e em que consequência o papel dos médiuns de influência física na produção desses fenômenos. Aquilo que, em tais circunstâncias, nele se passa a causa e a natureza de suas faculdades, etc. É o que faremos no próximo artigo. O espírito batedor de Bergzaberg. Já tínhamos ouvido falar de certos fenômenos espíritas que em 1852 haviam causado enorme celeuma na Baviera renana, nas cercanias de Espira. Sabíamos até que havia sido publicada uma brochura em alemão com um relato autêntico. Depois de longas e infrutíferas buscas, uma senhora, nossa assistente da Alsácia, demonstrando grande interesse e perseverança, pelo que lhe somos imensamente agradecidos, conseguiu um exemplar daquela brochura e nos ofereceu. Damos aqui a sua tradução em extenso, esperando seja lida com tanto maior interesse, quanto mais uma vez vem provar que fatos desse gênero são de todos os tempos e lugares, desde que estes ocorreram numa época em que apenas se começava a falar em espíritos. Proêmio. Há vários meses, um acontecimento singular constitui assunto de todas as conversas em nossa cidade e suas imediações. Referimo-nos ao batedor, como é chamado, da casa do alfaiate Pedro Sanger. Até aqui, abstivemos-nos de qualquer relato em nossa folha, o Jornal de Bergzaberg, das manifestações que desde 1º de janeiro de 1852 se produzem naquela casa.
Como, porém, chamaram a atenção geral, a tal ponto que as autoridades se sentiram no dever de pedir ao Dr. Bentner uma explicação para o caso. E o Dr. Dupin, de Espira, chegou a ir ao local para observar os fatos. Não nos podemos por mais tempo furtar ao dever de lhe dar publicidade. Sentir-nos-íamos muito embaraçados se os leitores esperassem de nós um pronunciamento sobre a questão. Deixamos essa tarefa àqueles que, pela direção de seus estudos e por sua posição, estão mais aptos a julgar. O que farão sem maiores dificuldades se conseguirem descobrir a causa daqueles efeitos. Quanto a nós, limitar-nos-emos ao simples relato dos fatos, principalmente daqueles que testemunhamos ou que ouvimos de pessoas dignas de fé. O leitor que forme a sua opinião. F. M. A. Blanc, redator do Jornal de Bergamo, maio de 1852. A 1º de janeiro deste ano, em Bergamo, na casa de sua residência e no quarto vizinho à sala de estar, a família de Pedro Sanger ouviu como um martelar, que começava por golpes surdos e como se viessem de longe, e que se tornavam progressivamente mais fortes e distintos. Esses golpes pareciam desferidos na parede, junto à qual se achava o leito de sua filha de 12 anos de idade. Habitualmente, o ruído era ouvido entre 9h30 e 10h30. A princípio, o casal não ligou importância. Como, porém, essa singularidade se repetisse todas as noites, pensaram que viesse da casa vizinha, onde talvez um doente se distraísse, tamborilando na parede. Logo, entretanto, se convenceram de que não havia tal doente, nem ele poderia ser a causa do ruído. Foi revolvido o chão do quarto, a parede foi derrubada, mas tudo sem resultado. A cama foi mudada para o lado oposto do quarto. Então, coisa admirável, o ruído mudou de lugar e era percebido assim que a menina dormia. Era claro que, de algum modo, a garota participava da manifestação daquele ruído. E depois das inúteis pesquisas da polícia, começou-se a pensar que o fato deveria ser atribuído a uma doença da criança ou a uma particularidade de sua conformação. Entretanto, até agora, nada veio confirmar tal suposição. É ainda um enigma para os médicos. Com a espera, a coisa se desenvolveu. O ruído prolongou-se por mais de 1 hora e os golpes eram vibrados com mais força. A menina mudou de cama e de quarto, mas o batedor se manifestou nesse outro quarto, debaixo da cama, na cama e na parede. Os golpes não eram idênticos, ora mais fortes, ora mais fracos e isolados, ora, enfim, sucedendo-se rapidamente e seguindo o ritmo das marchas militares e das danças. A menina ocupava desde alguns dias o quarto mencionado, quando notaram que durante o seu sono ela emitia palavras curtas e incoerentes. As palavras logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis. Parecia que a criança falava com outra pessoa sobre a qual ela tinha autoridade. Entre os fatos que diariamente se produziam, o autor desta brochura relata um do qual foi testemunha. A criança achava-se na cama, deitada sobre o lado esquerdo. Apenas adormecida, os golpes começaram, e assim começou ela a falar. Você, bata uma marcha. E o batedor marcou uma que se parecia muito com uma marcha bávara.
a ordem de alto dada pela menina, o batedor parou. Então ela ordenou: bata 3, 6, 9 vezes. O batedor executou a ordem. A uma nova ordem de bater 19 golpes, ouviram-se 20 batidas, ao que retorquiu a menina adormecida: não está certo, foram 20 batidas. Logo foi possível contar 19 golpes. A seguir ela pediu 30 pancadas, e as 30 foram ouvidas. A ordem de 100 pancadas só foi possível contar até 40. Tão rápidos eram os golpes. Soado o último golpe, a menina disse: muito bem, agora 110. Então só nos foi possível contar até cerca de 50. Ao último golpe, disse a dorminhoca: não está certo, deu apenas 106. E logo se fizeram ouvir as 4 pancadas que completavam aquele número. Depois ela pediu: 1000. Foram batidas apenas 15. Ora vamos! O batedor marcou ainda 5 golpes e parou. Então, os assistentes tiveram a ideia de dar ordens diretamente ao batedor, o qual as escutou. Parava quando recebia a ordem de alto. Silêncio, basta. Depois, por si mesmo e sem comando, recomeçava a bater. Um dos assistentes disse em voz baixa, num canto do quarto, que queria comandar apenas por pensamento, para que fossem dadas 6 batidas. Então o experimentador postou-se junto ao leito e não disse uma só palavra. Foram ouvidas as 6 pancadas. Ainda por pensamento, foram pedidas 4 e os 4 golpes foram ouvidos. A mesma experiência foi tentada por outras pessoas, mas nem sempre deu bom resultado. Em breve, a menina espreguiçou-se, afastou as cobertas e levantou-se. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado junto ao seu leito e que lhe apertava os joelhos. Acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia. Ela adormeceu novamente e as manifestações prosseguiram até que o relógio bateu 11 horas. De repente, o batedor parou. A menina entrou em sono tranquilo, reconhecido pela regularidade da respiração, e naquela noite nada mais foi ouvido. Observamos que o batedor obedecia a ordem de marcar marchas militares. Várias pessoas afirmavam que quando se lhe pedia uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era marcada com muita exatidão. A 25 de fevereiro, estando adormecida, a menina disse: agora você não quer mais bater, quer arranhar. Está bem, quero ver como você o fará. Com efeito, no dia seguinte, 26, em vez dos golpes, ouvia-se um arranhar que parecia vir da cama e que se manifestou até hoje. As batidas se misturaram à raspagem, ora alternados, ora simultaneamente, de tal modo que nas áreas de marcha ou de dança a raspagem mareava os tempos fortes e a batida os tempos fracos. Conforme os pedidos, a hora do dia ou a idade das pessoas eram indicadas por golpes secos ou pela raspagem. Em relação à idade das pessoas, às vezes havia erros logo corrigidos na segunda ou terceira tentativa, desde que se dissesse de dar a idade pedida. O batedor executava uma marcha. Dia a dia, a linguagem da criança durante o sono tornava-se mais perfeita. Aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou de ordens rápidas ao batedor, transformou-se com o tempo numa conversa encadeada com os pais. Assim, um dia se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos, num tom de exortação e de ensino,
dizendo-lhe que devia ir à missa, fazer as preces todos os dias e mostrar submissão e obediência aos pais. À noite, retomou o mesmo assunto. Em seus ensinamentos, nada havia de teologia, mas apenas algumas daquelas noções que se aprendem na escola. Antes dessas palestras, ouviam-se durante 1 hora, pelo menos, pancadas e arranhões, não só durante o sono da menina, mas até em seu estado de vigília. Vimo-la comer e beber enquanto as batidas e raspagem eram ouvidas, do mesmo modo que, estando acordada, tínhamos ouvido a transmissão de ordens ao batedor, as quais foram todas executadas. Na noite de sábado, 6 de março, várias pessoas se reuniram em casa do Sanger, pois, estando desperta a menina, havia predito durante o dia que o batedor apareceria às 9 horas da noite. Ao bater esta hora, 4 golpes tão violentos foram desferidos na parede que os assistentes se assustaram. Logo, e pela primeira vez, as batidas foram dadas na madeira da cama e exteriormente. O leito foi todo abalado. Esses golpes se manifestaram de todos os lados da cama, ora num, ora no outro. Pancadas e arranhões alternavam-se. A uma ordem da menina e das pessoas presentes, ora os golpes se ouviam no interior da cama, ora externamente. De repente, o leito levantou-se em sentidos diferentes, enquanto os golpes eram deferidos com força. Mais de 5 pessoas em vão tentaram repor o leito no lugar, e quando desistiram da tentativa, ele ainda se balançou por alguns instantes, depois do que tomou a sua posição natural. Este fato que já havia ocorrido uma vez antes dessa manifestação pública. Todas as noites, a menina fazia uma espécie de discurso de que falaremos de modo sucinto. Antes de mais nada, é preciso notar que ela, assim que baixava a cabeça, logo adormecia e começava os golpes e as arranhaduras. Com as batidas, ela gemia, agitava as pernas e parecia sentir-se mal. Já o mesmo não acontecia com as raspagens. Chegando o momento de falar, a menina deitava-se em decúbito dorsal. O rosto tornava-se pálido, assim como as mãos e os braços. Acenava com a mão direita e dizia: "Vamos, venha para perto da minha cama e junte as mãos. Vou lhe falar do Salvador do mundo." Então cessavam batidas e arranhaduras, e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso da adormecida. Falava com vagar e de modo muito inteligível, em puro alemão, o que surpreendia tanto mais quanto mais se sabia que ela era menos adiantada que seus colegas de colégio, o que certamente era devido a uma doença dos olhos que lhe dificultava o estudo. Suas palestras discorriam sobre a vida e as ações de Jesus desde os 12 anos, sua presença no templo entre os escribas, seus benefícios à humanidade e os seus milagres. Depois, entretinha-se em escrever os seus sofrimentos e censurava duramente os judeus por terem crucificado a Jesus, apesar de seus atos de bondade e de suas bênçãos. Terminando, a menina dirigia a Deus uma fervorosa prece, pedindo que lhe concedesse a graça de suportar com resignação os sofrimentos que lhe tinha enviado, pois que a havia escolhido para entrar em comunicação com o Espírito. Pedia a Deus para não morrer ainda, pois era criança e não queria descer ao túmulo escuro. Terminadas as suas prédicas, recitava com uma voz solene o Pater Noster, depois do que dizia: "Agora você pode vir." Imediatamente recomeçavam as batidas e arranhaduras. Ainda falou 2 vezes ao Espírito, e a cada uma delas
parava o batedor. Dizia ainda algumas palavras e acrescentava: agora você pode ir em nome de Deus. E despertava. Durante essas palestras, os olhos da menina ficavam bem fechados, mas os lábios se mexiam. As pessoas mais próximas do leito podiam observar-lhe os movimentos. A voz era pura e harmoniosa. Despertando, perguntavam-lhe o que tinha visto e o que se havia passado, e ela respondia: o homem que vem me ver. Onde está ele? Perto de minha cama com as outras pessoas. Viu as outras pessoas? Vi todos os que estavam perto da cama. É fácil compreender que tais manifestações encontrassem muitos incrédulos. Chegou-se mesmo a pensar que toda essa história era pura mistificação. Mas o pai era incapaz de palhaçadas, sobretudo de uma palhaçada que exigia toda a habilidade de um prestidigitador profissional. Ele goza da reputação de homem decente e honesto. Para responder e fazer cessar a suspeita, a menina foi levada para uma casa estranha. Apenas lá chegando, ouviram-se as batidas e arranhaduras. Além disso, alguns dias antes, ela tinha ido com a mãe a uma pequena aldeia chamada Capela, a cerca de meia légua de distância, a casa da viúva Klein. Sentiu-se fatigada. Deitaram-na num canapé e imediatamente o mesmo fenômeno se produziu. Várias testemunhas o podem afirmar. Posto tivesse um aspecto saudável, devia ser afetada por uma doença que, se não ficasse provada pelas manifestações acima relatadas, pelo menos pelos movimentos involuntários dos músculos e dos abalos nervosos. Para terminar, faremos notar que há algumas semanas a menina foi levada ao Dr. Bentner, com quem ficou, a fim de que este sábio pudesse estudar mais de perto os fenômenos em apreço. Desde então cessou todo o barulho em casa da família Sanger, passando a produzir-se na do Dr. Bentner. São estes, com toda a sua autenticidade, os fatos passados. Entregamo-los ao público sem emitir opinião. Possam os homens da medicina dar-lhes em breve uma explicação satisfatória. Blannock.